Pronto, nesse momento eu vou convidar a Érica para retornar aqui, né, conosco. Olá, Érica, seja bem-vinda novamente. E aí a gente tem algumas perguntas, deixa eu ver aqui. A primeira pergunta é de Juraci Castro, aí ela disse que gostaria de saber da doutora Érica quais as situações sociais concretas podemos realizar com os jovens que transgridem as leis. Quer responder, Érica, logo? Oi, Temos mais duas perguntas, aí como são quatro, acho que dá para a gente fazer a pergunta e resposta em seguida, né? tá certo. Juraci, obrigada pela pergunta. Novamente, queria dar um olá a Salomão, que a gente ainda não tinha, né, se visto aqui junto. É uma alegria compartilhar esse momento, né? Foi muito legal poder te ouvir. Já conheço as reflexões de Salomão por texto, né? Para mim são sempre assim muito responsáveis, né? Como ele trouxe aqui para a gente. Também queria parabenizar, né? Bom, Juraci, obrigada pela pergunta. E, assim, eu tentei montar a fala de hoje para a gente mais voltada para a nossa atuação enquanto sociedade do que enquanto operadores do direito, né? Porque enquanto operadores do direito eu não sabia exatamente se o público seria esse, né? Mas pensei que podia ser todas aquelas pessoas interessadas com a realidade em si. Então, quando você traz assim situações que podemos realizar com os jovens, né, que transgridem a lei, eu queria sempre partir de algo que Salomão também reiterou. Eu acho que é muito importante no processo pedagógico de educação existir a responsabilização. Em nenhum momento, né, eu defendi aqui que não é necessário responsabilizar quando há práticas infracionais. Porém, duas questões precisam ser muito bem pensadas. A primeira é que nem toda transgressão significa realmente uma necessidade de intervenção do Estado de forma muito presente. Por quê? Né? Há um processo, né, aquilo que a gente falou da filosofia do amadurecimento, há um processo que é chamado na psicologia de acting out. Então, é exatamente práticas infracionais que são muito próprias da idade e que depois passam, né? Depois passam porque elas estão assim, os adolescentes estão vivenciando esse processo de amadurecimento que implica, de alguma maneira, saber quais são os limites, né? Implica conhecer realmente o que é a infração. Então, é preciso, de certa forma, ter uma espécie de tolerância, né, com alguns atos, o que não quer dizer todos, né? Tanto é que a gente viu que existem um número, né, considerável de atos infracionais que não são necessariamente violentos, né, de adolescentes que estão internados, que estão em privação de liberdade. Então, existe uma série de medidas, tanto é que a responsabilização de lidar, né, com a criança, né, o menor de 18 anos, ela é da família, do Estado e da sociedade. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é em que medida é necessário tudo ir, por exemplo, parar na polícia? Né? Em outros ordenamentos jurídicos, a gente tem práticas de justiça restaurativa que não passam necessariamente pela polícia. Né? Não quer dizer que haja problemas, que não haja problemas. Por exemplo, uma espécie de vergonha excessiva, né? O que se chama de vergonha integrativa, quando você coloca o agressor e a vítima, né, frente a frente nas práticas restaurativas, envolvidos pela comunidade. Não sei se a minha câmera parece que caiu, né? Mas está me ouvindo. Eu retomo aqui a câmera, que às vezes ela dá uma intermitência. Então, assim, existem práticas que podem ser levadas em conta que não são necessariamente punitivas. Elas podem ser responsabilizatórias, mas não punitivas necessariamente. Então, projetos sociais que envolvam diálogos, né?
A própria institucionalização na justiça, quando lida com a justiça restaurativa, a gente tem práticas, por exemplo, nas escolas, que a justiça restaurativa tem sido cada vez mais implementada diante de conflitos, né, no ambiente escolar. Então, partir para o diálogo, partir para a escuta recíproca, né, partir para a compreensão das complexidades do problema, são alternativas, acredito eu, que podem, né, ser lançadas, né, em primeira mão. E só em segundo momento, aí sim, a gente pode pensar na prática punitiva, né, efetivamente. Isso responsabilização não é somente através da punição, ela pode se dar, as responsabilizações podem se dar por outras alternativas, o diálogo, o tratamento, né, que são as formas de justiças paralelas, né, fora, ao lado da justiça punitiva. Não sei se eu consigo responder, Juraci, né, mas em mente me vem a reflexão. Érica, eu vou te fazer mais 2 perguntas, e aí você tenta responder as duas de uma vez, e depois eu faço a pergunta para Salomão. A pergunta é de Sebastiana Camilo Feliciano, não é? Ela pergunta assim: e quando, independente da idade, a pessoa não se esforça ou parece que escolhe viver assim? A outra é de Silvia Maria Teixeira Monte, que pergunta: como os espíritas e os centros espíritas podem contribuir na evolução das instituições sociais? Aí eu vou emendar mais uma que tem aqui, que diz assim, é de Ana Maria Marques. Quais os projetos que estão em andamento e que realmente possamos aplaudir para efetivar mais educação e qualidade de vida dos adolescentes confinados nestes infernos? Né? Pronto, são as 3 perguntas que temos para a Érica, e aí a Érica responde e depois a gente faz a pergunta de Salomão. Estava tentando desbloquear o microfone. Então, eu vou começar sobre a pergunta em relação às instituições espíritas, porque eu acho que essa, para mim, é a mais fácil da gente visualizar. A primeira questão mais importante, que eu acho que é imprescindível em toda casa espírita, é o trabalho da educação através da evangelização. Então, na medida em que a evangelização nos apresenta o processo evolutivo, mostrando que a lei de progresso faz parte da nossa Constituição enquanto pessoa, enquanto sujeito, né? Faz com que consigamos desenvolver de determinada maneira uma certa consciência sobre os estágios diferentes de progresso que cada um de nós estamos envolvidos. Então, a evangelização também, na medida que nos convida a pensar no amor e a pensar e a agir em sociedade, em compaixão, nos faz pensar em menos punitivismo. Eu acho que o papel essencial das casas espíritas exatamente está nesse processo da evangelização. É pensar que a punição, a responsabilização é uma coisa, a outra, que é o excesso de dor, a inflição de sofrimento, não é necessário para o nosso processo evolutivo, porque cada um vai ter um estado de progresso. E aí a evangelização, eu acredito, né, ela soma muito, não só as instituições, né, públicas, as nossas instituições dentro do poder, dentro do sistema de justiça como um todo, mas enquanto sociedade. Então, eu acho que esse é o papel fundamental e a prática, né, da evangelização, eu acho que já é muito importante quando a gente vai construindo jovens cidadãos, né, que são conscientes do seu papel enquanto sociedade. Eu estou tentando, que eu estou usando, só para esclarecer aqui minha dificuldade, eu estou usando o meu celular como câmera, aí eu estou tentando resgatar as outras perguntas, tentando aqui abrir. Bárbara, se você puder fazer novamente
Posso sim, Érica. Posso sim. A outra pergunta é de Sebastiana Camilo Feliciano. E quando, independente da idade, a pessoa não se esforça ou parece que escolhe viver assim? Tem mais uma que eu te faço depois que você terminar, para facilitar. Sebastiana, também obrigada. Né? Enquanto espíritos, a gente está num ambiente espírita, então a gente tem que partir do pressuposto do nosso raciocínio desse lugar, né? No lugar em que a doutrina espírita nos mostra que o processo de evolução é um processo de escolhas. Só que essas escolhas, elas só são feitas quando elas estão disponíveis. Então, imagine várias situações da nossa juventude onde a escolha inexiste. Muitas vezes, apenas há sobrevivência. A necessidade é tão extenuante, a ausência de políticas assistenciais, de políticas públicas é tão grande que a pessoa apenas sobrevive. E quando a gente fala em sobrevivência, a gente pensa em instinto. A gente não consegue desenvolver outros tipos de valores. O instinto é tão presente na nossa forma de viver, porque tem que se alimentar, tem que dormir, tem que acordar, e isso entra num processo instintivo que a gente não tem como falar em escolha, necessariamente, porque o instinto está tão presente na nossa Constituição, e naquele momento, aquele sujeito, aquele adolescente, não consegue ter outros tipos de valores, outros tipos de raciocínio. Então, será que a prática do ato infracional é necessariamente uma escolha? Essa é uma reflexão. A outra é também a gente falar de um outro público, né? Uma outra juventude que não lida somente com a sobrevivência, ela já tem essa sobrevivência mínima garantida, né? E escolhe praticar atos infracionais. Tem possibilidades diversas, mas escolhe praticar atos infracionais. Mesmo nesse público, a gente tem que levar em conta também a filosofia do amadurecimento. Né? Não é porque um adolescente que tem diversas inserções sociais, não tem demandas de serviços públicos, etc., que ele não tem que ser olhado pela filosofia do amadurecimento. Tem que ser todos, né? Porque isso é um processo de constituição natural do sujeito. Então, é preciso que a gente olhe, né, o amadurecimento como sendo necessário para todos. E a gente ainda acrescente para o outro público a questão da sobrevivência e ter que lidar com o estímulo. Então, assim, se aquele adolescente permanece, né, praticando os atos, etc., duas coisas precisam ser pensadas. Não só a responsabilização por parte das agências e autoridades, né, de Estado, mas como o processo de educação nosso enquanto sociedade, que é interminável, que é incansável. E a gente não pode esquecer da lição, né, que é muito clara em O Evangelho segundo o Espiritismo, de quando um transgressor, né, no último momento do seu suspiro reencarnatório, é que ele resolve se arrepender. Será que isso é útil? Né? A doutrina espírita nos concita a refletir. Será que só naquele último devemos salvar um malfeitor, como Kardec traz, né, na reflexão? Né? Devemos salvar um malfeitor? E aí a instrução do Espírito de Verdade é que no último suspiro, ainda que seja esse último momento, se houver uma centelha de reflexão, isso já vai ser acumulado para a próxima reencarnação. Que qualquer semente, portanto, que a gente plante sobre a reflexão do amor, do respeito, ainda que isso não tenha frutos colhidos nesse momento, isso será plantado para a trajetória espiritual, para a próxima reencarnação. Então, incansavelmente, digamos assim, a paciência é a melhor orientação junto à nossa juventude. Né? Esse é o reflexo do amor. A paciência, digamos assim,
é a colher de pau, né, que mexe, né, todo o amor que eu acho que precisamos ter junto à juventude. Isso não exclui os processos de responsabilização que o Estado está responsável por realizar. Nós, enquanto sociedade, agimos de um jeito, o Estado, enquanto responsabilização, age de outro, mas nenhuma das duas formas implica inflição de dor e sofrimento. Volto, né, a repetir isso. Não sei, Sebastiana, se atendi, né, a reflexão, mas vamos lá, Bárbara. Acho que Sebastiana já comenta no YouTube. Veja só, agora temos a última pergunta para a Érica, é de Ana Maria Marques, e ela pergunta: quais os projetos que estão em andamento e que realmente possamos aplaudir para efetivar mais educação e qualidade de vida dos adolescentes confinados nestes infernos? Ana, obrigada também pela pergunta, né? Entendi que você está querendo pontuar sobre projetos dentro das unidades socioeducativas, né? Existem vários, né? Mas são muito poucos diante da necessidade. Se a gente pensar nos projetos em meio aberto, então, medidas que envolvem prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, a própria advertência, né, reparação de dano, são extremamente úteis, porque você não entra num processo de institucionalização, você não retira aquele jovem do seu ambiente e coloca dentro de uma unidade de confinamento. Então, as medidas em meio aberto são sempre preferenciais. Inclusive, a legislação coloca isso para a gente. Né? Elas estão em primeiro plano quando a gente precisa responsabilizar. Exceto quando o ato envolve violência, grave ameaça, né? E aí haja a necessidade da privação de liberdade. E ainda assim, nesses ambientes, é preciso que a gente reflita duas coisas. Primeiro, existe um descaso muito grande por parte do poder público em torno das unidades de confinamento. E a questão que a gente precisa se perguntar é por que esse descaso? O descaso em torno de políticas de investimento financeiro, a deficiência orçamentária muito grande, o que não é o caso dos profissionais que estão inseridos dentro das unidades. E aí é onde eu queria falar dos projetos que são muito importantes. Porque a gente vê assistente social, psicólogo, educador social, extremamente comprometidos, e aí entra um processo pessoal e profissional desse agente nas unidades de tornar, apesar dos orçamentos deficitários, de tornar a vida da unidade menos dolorida. Então, a gente vê que não há, pelo menos em Pernambuco, é possível a gente dizer as políticas públicas têm diversas dificuldades orçamentárias, mas isso não impede que os profissionais envolvidos pessoalmente naquelas unidades criem projetos. Então, por exemplo, o projeto do próprio Edgar, que acabou de trazer para a gente aqui lições excelentes. Pessoal, há uma ausência de autocredibilidade desses adolescentes. Eles se equivalem ao nada. Então, há um processo de negação da sua própria subjetividade. Porque existe uma lógica na institucionalização que é o seguinte: se você está preso, criminoso você é. Então, esse processo é um processo que ele é introjetado, né, na linguagem das pesquisas, né, isso é chamado de role engulfment. Você introjeta um papel. Você introjeta um papel que você é criminoso. Ora, se assim o é, só assim você vai ser visto. Então, há uma confusão mental que é uma redução de subjetividade. Então, qualquer iniciativa de resgate de autoestima é muito válida, é muito importante. Então, trazer, por exemplo, a poesia e mostrar que cada um é capaz de construir coisas bonitas, de construir esperança, já é uma iniciativa muito grande, como o próprio Edgar trouxe.
Então, há muitas iniciativas individuais, por exemplo, assistentes sociais que tratam as adolescentes, que tratam as famílias com extremo respeito, com extrema educação. Isso pode parecer nada quando a gente está falando aqui, mas isso é muito para todo esse processo de negação de subjetividade. Então, eu diria assim, Ana, há projetos, Pernambuco, que é uma realidade que eu conheço muito próxima, há projetos individuais e de pequenas circularidades de trazer serviços para dentro da unidade, que são muito importantes. Mas, enquanto política institucional, enquanto política pública, devido a deficiências orçamentárias, isso não existe. E por que não existe? É uma coisa que a gente precisa refletir, porque nós, enquanto sociedade, não olhamos para essa realidade como uma realidade que demanda cuidado. A gente só demanda punição. A gente não demanda educação, a gente não demanda cuidado, a gente não demanda continuidade escolar, né? A gente não demanda isso, a gente demanda punição. E fechamos os olhos, fecha a porta e voltamos para trás. E não é esse o processo de educação que o Cristo nos ensina enquanto sociedade, né? Acho que não sei se respondi, né? Mas obrigada, Ana, pela pergunta. Érica, tinha uma pergunta aqui que a gente não tinha visto, mas que vimos agora, e a gente já está com um tempo um pouco avançado, estourado, mas para a gente não deixar de responder, é de João Paulo Gonçalves. Ele fala assim: uma pessoa de 19 anos e continua agindo como um adolescente de 14 anos, até suas amigas são entre 14 e 16 anos. Ele colocou, eu não sei se ele quer saber a razão, né? Enfim. Se eu quer falar alguma coisa brevemente sobre essa. Eu acho que eu me estendi muito nas respostas, mas essa é rápida. João, é um exemplo de como a filosofia do amadurecimento é importante. Você trouxe um exemplo aí perfeito de como a filosofia do amadurecimento é importante. E quando a gente determina a idade penal, né, aos 18 anos, ainda não é suficiente. E há muitos que defendem a redução para 16. Imagine, né, num caso que você está trazendo aí, como a filosofia do amadurecimento mostra que é um processo contínuo. 18 anos ainda é muito pouco. Né? Mas temos que colocar uma data arbitrariamente que seja o quanto mais velho possível. Então, está aí a prova de que a gente precisa continuar cooperando com o amadurecimento. Acho que é isso. Obrigada, Érica. Eu acho que vocês não se estenderam em nada. Eu acho que o assunto é realmente importante, né? Há muito o que se falar e a gente acaba realmente assim tomando um pouco mais de tempo, né? Mas eu acredito que estejam todos assim realmente interessados e gostando muito de tudo. E dada a importância, acho válido a gente assim tomar mais esses minutos, né? A mais. Então, deixa eu fazer aqui, passar para Salomão a pergunta. No caso, o nosso amigo Sidney Moreno Pinheiro, ele fez vários comentários, contou uma história de uma aluna que foi abusada pelo padrasto dela, e que inclusive ela passou a tomar remédios, né, de tarja preta. E a pergunta dele, na verdade, tem três perguntas. E ele diz assim, Salomão: como os educadores podem colaborar com a cultura do abuso, prevenindo, impedindo? E a próxima pergunta dele é: o que mais, enquanto professor, posso fazer para averiguar tais situações de violência sexual em direção ao menor? E ele diz assim: e se os pais são seus defensores e adolescentes vivem em fase de inconstância? Enfim, ele quer saber, enquanto educador, né, como ele pode colaborar assim com a prevenção do abuso infantil, e ele também quer saber o que pode fazer para averiguar essas situações de violência sexual, né? Como ele pode identificar. Pode responder, Salomão. Ok, Bárbara. Veja só, vamos começar assim.
eu diria o seguinte, eu vi até eu não sei se foi ele, mas eu só esclarecendo, eu vi um trecho no chat, eu olhei rapidamente aqui no YouTube, e vi alguém dizendo assim, já que não é crime, alguma coisa assim, veja, eu não disse em momento algum que não é crime. Agora, pedofilia é uma coisa, a exteriorização dos atos da pedofilia é outra. Então, a partir do momento que você exterioriza os seus atos, o entendimento hoje, assim, unânime, doutrina e jurisprudência, que é possível sim você responder. Você não vai ser inimputável, não, porque você tem consciência dos seus atos, salvo exceções, que aí vai ter que ter uma perícia para mostrar que aquela pessoa ela não estava mais numa condição de ter a plena convicção daquilo que está fazendo. Mas, assim, regra geral, o pedófilo ele tem consciência dos atos e se entende que ele pode autocontrolar-se, buscando tratamento, por exemplo, se for o caso. Né? Então, ele responde, não é o caso de se falar de semi ou de inimputabilidade. Regra geral, pode ter uma exceção, mas aí vai ter que fazer uma perícia e tudo mais. Tá? Então, o que se pune é a exteriorização dos atos, porque você pode ter um indivíduo pedófilo, mas que buscou tratamento e que não incide nessa exteriorização desse comportamento. Bem, o que é que ele, enquanto educador, qualquer outro educador, pode fazer a respeito? Veja, primeiro, estar atento aos sinais exteriores, né, do abuso sexual, porque muitas vezes, como a gente viu, o corpo fala, crianças, adolescente ou alguma criança chegando na aula mutilada, geralmente são os pulsos, onde eles se automutilam, né? Alguém que era extrovertido e começa a ter um comportamento introspectivo demais dentro da sala de aula, não é? Alguém que começa, que quando você fala um nome de determinada pessoa, não quer nem ouvir, começa a evitar contato com aquela pessoa, são sinais, né? Se é uma criança, se ela está com conhecimento sexual inapropriado para a idade. Então, são sinais que o educador precisa estar atento. E aí, o que é que ele deve fazer? É comunicar o serviço, né, de orientação psicossocial da escola, não é? Para que a própria escola faça esse caminhamento, essa comunicação à rede. Chame a família, se houver espaço para isso, não é? E, veja, é uma coisa grave, você não pode, como eu disse, assim, são circunstâncias diferentes, a gente precisa, cada um tem sua abordagem, não é verdade? O abuso sexual é um crime grave, a gente não pode se omitir. Infelizmente, não é o caso de se falar em justiça restaurativa para abuso sexual. Regra geral, não há como você conciliar a vítima com o agressor. Pode até ser que, do ponto de vista moral, se chegue num ponto futuro, mas, assim, regra geral é um tema muito delicado, então você não pode, enquanto educador, vamos dizer assim, ignorar esse fato. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que muitas vezes o educador ele está numa escola de bairro, numa escola pública, onde a comunidade ali é muito perto, onde ele cruza com o agressor todo dia. Então, por isso, a possibilidade de fazer, por exemplo, essa denúncia de forma anônima, ou então a escola não é comunicar isso oficialmente enquanto instituição. Agora, é um tema muito delicado, porque, às vezes, por exemplo, já vi casos onde o abusador sexual está na escola. E aí, por falta de uma capacitação específica para lidar com esse tema, às vezes a própria direção da escola diz, não, fulano de tal, não, aquela pessoa jamais faria isso, eu conheço ele, né? Você conhece exteriormente o funcionário exemplar, não é? Mas conhece interiormente o ser humano, o indivíduo, às vezes até o espírito que traz isso de outras vidas? Não sei, a gente não pode, mas você também não pode fechar uma questão dessa e simplesmente ignorar. Não é? Então, se chega uma denúncia dessa, a escola não pode simplesmente dizer, porque já houve casos concretos, até em escolas, vamos dizer assim, escolas particulares, não é? Vamos dizer assim, da classe alta da cidade do Recife, onde uma situação manifesta de abuso sexual foi ignorada por conta disso, não se deu apoio nenhum à família, a família teve que ir sozinha, levar isso adiante, porque a escola em si se omitiu, e mais grave, não sequer afastou o profissional envolvido. E o fato continuou a acontecer. Então, assim, são situações delicadas, mas o ramo da educação, claro, a gente não pode já desde logo fazer um julgamento antecipado e condenar a pessoa, mas, assim, medidas preventivas são necessárias, né? Medidas preventivas são necessárias, até que a situação se esclareça, que, num primeiro momento, o que é que a gente orienta? Que leve essa criança, essa família, o professor que verificar isso, para o serviço de orientação psicossocial, que eles sabem melhor do que eu, os sintomas de um abuso sexual. Então, se está comprovado ou não, chama os pais para saber o que é que está acontecendo. Se é o próprio pai, se é a própria mãe, comunica se faz. Você tem que comunicar a rede de proteção, não dá para resolver somente isso somente no âmbito escolar, muitas vezes. Você tem que comunicar sob pena até de incidir em omissão, porque, como eu digo, esse crime ele se reitera, ele se repete, né? Felizmente é uma criminalidade continuada muitas vezes.
Eu diria isso. Então, assim, em relação ao relato que ele fez da menina, são relatos graves, né, relatos difíceis de ouvir, e a gente, para se compreender, precisa muitas vezes, assim, para compreender o contexto, você tem que imaginar quem é pai e quem é mãe, o meu filho, nessa situação. Eu preciso me colocar no lugar da vítima nesse sentido, de uma família, de um pai, de uma mãe. É claro, às vezes eu já vi julgamentos de dizer, mas essa família só quer a punição do agressor. Isso é uma coisa absurda. Veja, vamos se colocar no lugar dela. É claro que do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual, a gente tem que ter sempre o perdão em nossos corações. Mas eu lembro, a punição também do ponto de vista jurídico, ela faz parte de um contexto. Até para aquele indivíduo também ter a oportunidade de se resgatar. Sabemos como é a situação do sistema carcerário brasileiro. Claro, não é ideal, mas ele muitas vezes também sabe dessa realidade. E mesmo assim insiste na criminalidade. Então a gente precisa ver, vamos dizer assim, lidar a questão do ponto de vista moral, filosófico e espiritual, com certeza. Mas, acima de tudo, se colocando no lugar do agressor, que é importante, mas também da vítima e da família da vítima. Então, às vezes, a gente não pode... Muitas vezes, discursos, vamos dizer assim, totalitários, eles ganham força, não é? Por conta de ter um apoio de vítimas de crimes, por exemplo, por falta justamente dessa empatia que nós devemos ter. Nós não devemos ter empatia somente com o criminoso, é importante ter, mas também com a vítima e com a família dela, não é? O criminoso, ele perde muito quando vai para um sistema desestruturado, desumanizado, mas as vítimas e familiares também, por sofrer um abuso sexual, onde muitas vezes esse estupro é seguido de morte. Então, imagine o seu filho, você perdendo o seu filho, a sua filha, dessa maneira. Imagine ela quando que fica naquela família. Aquela família também não vai ter a sua dignidade humana violada, não vai ter o seu sentimento de ser humano, não vai ter valores essenciais violados? Vai. Então, a gente precisa ter também empatia com os dois lados, agressor e vítima. Ok? Então, espero ter ajudado aí nos comentários e respostas. Certamente ajudou, Salomão. Tenho mais uma pergunta aqui para você, de Ricardo Firmino. Ele diz o seguinte, é um comentário e depois ele pergunta a sua opinião. Penso que a intervenção do Estado deve haver em todas as situações. Apenas o tipo de intervenção e a dimensão é que deve ser repensada. O que diz Salomão? Veja, eu diria o seguinte, eu acho que Érica, ela foi muito feliz quando ela disse que há casos, não é, que você tem que buscar, de fato, evitar que o Estado entre. O ideal é isso. Aliás, do ponto de vista espírita, até o Livro dos Espíritos fala sobre isso. O ideal é que a gente chegasse a um ponto em que nossa sociedade estivesse evoluída de tal maneira que não houvesse mais a necessidade de tribunais, não é, de um órgão como o Ministério Público. Eu brincava muito nas audiências que eu fazia parte, eu diria o seguinte, que o meu... Brincava não, né? Tentando até flexibilizar um pouco o clima pesado, porque essas audiências de abuso sexual são muito difíceis, e eu dizia o seguinte, o ideal para mim, às vezes eu dizia para o acusado, no interrogatório dele, eu queria que essa vara deixasse de funcionar. Eu queria, por quê? Porque eu queria que a gente chegasse num ponto em que as pessoas dessa cidade tivessem uma consciência moral tão grande que não houvesse mais crimes contra criança e adolescente, e a gente não precisasse mais nem de juiz, nem de promotor, nem de defensor ou advogado, e nem de processo criminal sobre isso. Mas, infelizmente, a gente não está nesse momento. Então, assim, é necessária a intervenção do Estado, ela é necessária. Mas, claro que existem situações e situações. A minha fala aqui foi sobre abuso sexual infantil, um crime grave, a gente não pode minimizar isso, não pode. Abuso sexual, seja infanto, juvenil, seja adulto, não pode ser minimizado, não pode. A gente não pode achar que uma mulher, um homem passar e tratar a mulher como coisificar a mulher, não é? Tu fala o homem porque estatisticamente a grande maioria dos agressores é do sexo masculino. Então ele apalpar uma mulher e a gente achar que isso é uma coisa normal, que é natural e que a vítima deu causa a isso. Isso é um absurdo, né? Isso viola, inclusive, o sentimento, a lei de justiça, amor e caridade que está lá no Livro dos Espíritos. Então, é uma coisa grave que o Estado tem que intervir nesse momento de evolução espiritual nossa. Não pode deixar. A punição também é necessária para o agressor. Às vezes a pessoa... Porque, veja, há casos e casos. Né? Quando eu digo assim, a lei, não é? A lei, ela pune o estupro de vulnerável. Mas, por exemplo, eu já vivenciei situações, e a AGE me ajudou muito nesse sentido, de que, por exemplo, era uma situação de um rapaz de 18 anos, começou a namorar com uma jovem que tinha 13 anos e acho que 10 meses. Houve uma relação sexual entre eles. A família soube, comunicou à polícia, esse rapaz foi indiciado, chegou, foi denunciado criminalmente por estupro de vulnerável.
Isso chega para mim, não é? E eu na audiência, meu Deus, será que é o caso de colocar esse rapaz no sistema, não é? Eles estão juntos ainda, estão convivendo como marido e mulher, não é? Então você tem que considerar tudo isso, não é? São situações concretas, evidentemente, que não é diferente de um abusador, de um homem de 30, 40 anos. Veja, eu não estou me relativizando, eu estou dizendo que há situações concretas que podem ou não justificar a situação do Estado. O abuso sexual, a regra geral, é que sim, mas há situações onde a própria justiça restaurativa, como lembrou Érica, no âmbito escolar, poderia resolver o diálogo, a conversa, não é? Já vi muita situação, por exemplo, de violência doméstica. Quando eu digo doméstica, vamos dizer assim, é familiar, envolvendo pai e filho, que às vezes o pai ou a mãe se excede no castigo, e o adolescente que já tem consciência, né, dos seus direitos e deveres, fica tão revoltado com aquilo, vai e comunica à polícia. E aí, realmente, ele teve uma lesão grave, chega para o Ministério, porque ele é denunciado, o pai ou a mãe é denunciado, e quando você chega à audiência, a situação no âmbito familiar já vamos dizer assim, se equilibrou, porque foi uma situação pontual, não é um pai ou uma mãe que vive espancando o filho, foi uma situação pontual, por exemplo, de uma coisa que o pai tentou educar através do castigo e do castigo físico, que não é o que é recomendável, não se deve fazer, mas aconteceu. Mas então você vai colocar aquele pai ou aquela mãe na prisão, não é? Se você fizer isso, você vai punir ainda mais aquela família, né? Então são reflexões que a gente tem que ter, não é? Ver a situação de fato com muita ponderação, não é? Claro que, como eu disse a vocês, eu vim a minha reflexão, a minha colaboração, eu não ouso chamar de palestra, mas a minha colaboração aqui foi sobre o abuso sexual, que é uma situação grave, que há de ser refletida bastante, que exige a intervenção do Estado. Outras situações, é claro, a Érica, com muita autoridade, até mais autoridade do que eu, já explicou de uma forma muito clara que há situações que não justificam que o Estado, vamos dizer assim, interfira nas situações da família, né? Mas as situações maiores de violência, de abuso sexual, violência reiterada, não tem que haver uma intervenção sob pena, inclusive, da gente perder a vida daquele ser humano em desenvolvimento. Então, é preciso haver, realmente. Seria isso, não sei se ajudei. Certamente ajudou, Salomão, a todos nós. Bom, meus amigos, estamos caminhando para o final do nosso seminário. Eu quero agradecer muito a Salomão e a Érica por se disponibilizar, por estar aqui conosco, né, por ter preparado o material com todo carinho, né, por ter nos tirado nossas dúvidas, inclusive. Muito obrigada a vocês dois, foi muito bom poder aprender um pouco mais com vocês na manhã de hoje. Eu quero também agradecer novamente, né, aos nossos colaboradores, aos nossos apoiadores, a TV7, a Rede Amigo Espírita, a Federação Espírita Pernambucana, que inclusive acolhe a AGE desde o seu nascimento, que é lá onde a gente realiza os nossos encontros mensais, né, quando era possível a gente fazer presencialmente. Temos feito os nossos estudos de forma virtual, né, online, e a gente publica nas nossas redes sociais. Então, quem gostou da AGE, quem se interessou, acompanha as redes sociais da gente, acompanha o Instagram, o Facebook, que a gente está sempre postando lá os nossos eventos, os nossos estudos, e é aberto, embora nosso objetivo seja congregar profissionais do direito, é aberto para simpatizantes, para pessoas que se interessem, e vocês são nossos convidados, né? E agora, com essa facilidade que a internet nos proporciona, né, pode ser de qualquer estado, não tem mais esse limite, né, de físico. Então, sejam muito bem-vindos, querendo nos conhecer, querendo participar, sejam bem-vindos, nos acompanhem e se aproximem. Eu quero convidar nesse momento, para finalizar nosso webinário, nossa querida amiga Gilca, inclusive divulgar, né, Gilca, que quarta-feira que vem estaremos juntas na live da AGE Brasil, também aqui pelo canal da TV7, para a Gilca falar sobre feminismo e espiritismo. Então, a quem interessar,
nos acompanhe dia 11, não é isso, Gilca? Isso, dia 11. Às 20 horas. Às 21 horas. 21 horas. Isso. 21 horas, no canal da TV7. Isso. Gilca vai falar para a gente, aprender um pouco sobre feminismo e espiritismo. Gilca, seja bem-vinda e a gente conta com você agora para encerrar como deve ser, né, nosso webinário, agradecendo a Deus por tudo, com a prece final. Com você a palavra, Gilca. Olá, bom dia a todos. A gente vai fazer uma abordagem da visão jurídica espírita sobre feminismo, né? A gente vai falar um pouco sobre a visão de Jesus. Enfim, vai ser um momento bem interessante. Eu queria convidar também o pessoal dos membros da AGE Pernambuco, porque a gente já fez essa apresentação lá, só que a gente vai trazer uma abordagem similar em alguns aspectos, mas a gente vai trazer novas abordagens, né? Então, eu queria convidar também a todos que participam da AGE Pernambuco e também dos integrantes da AGE Brasil, para a gente poder fazer essa abordagem, até porque é um assunto tão polêmico. E eu acho que a gente tem que estar a par desses temas também, né, que são modernos, polêmicos, mas que a gente precisa ter essa visão espírita para a gente trazer, né, uma participação mais efetiva e trazer também esses assuntos para os nossos centros espíritas, né, porque é um assunto que está sempre em pauta, e eu acho que ter essa visão jurídica e espírita, eu acho que vai trazer uma luz bem interessante para a gente poder ficar, digamos assim, mais atuante nesses aspectos do tema feminismo, que é um tema bem assim neofrágico, né? As pessoas têm até um certo receio de tocar nesse assunto. E eu percebi já que muitas pessoas cristãs, né? E aí a gente precisa ter esse olhar, né, espírita. Eu acho que vai ser bem interessante. Bárbara, vai ser eu e você, né? Nós vamos estar juntas para a gente poder fazer uma explanação e depois a gente fazer, né, o momento de perguntas e respostas. Vai ser bem interessante. Pois não, Bárbara? Ok, Gilca. Vamos agora para a nossa prece final, para a gente encerrar nosso webinário. Agradeço a todos mais uma vez. Obrigada pela paciência e pela participação. Gilca, com você. Pai amado, nesse momento tão maravilhoso, que tivemos oportunidades de refletir, agradecemos aos apresentadores, agradecemos à AGE Brasil e todos os participantes, aos palestrantes que muito bem abordaram esse assunto que nós devemos levar para casas espíritas, que possamos abrir agora no momento de transição planetária, que possamos estar atentos a esses assuntos. Sabemos que muitas políticas públicas não ocorrem por falta de valorização da sociedade em temas tão importantes como esse, então que possamos ser, como operadores de direito e como cidadãos, no dia a dia, a gente poder ter esse olhar de evangelização, abrir nossos horizontes. Então, muito obrigada por esses momentos maravilhosos e que a paz ela resplandeça nos nossos lares, na nossa família, nos nossos jovens, nas nossas crianças, e que essa presença do nosso Pai amado, do nosso amigo e mestre Jesus, esteja presente cada vez mais, e com essas reflexões de hoje a gente possa dar por encerrado o estudo de hoje, a apresentação de hoje, e possamos nos reunir numa próxima oportunidade. Que a paz esteja conosco hoje, agora e sempre. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Obrigada a todos. Até a próxima. Obrigada. Até mais, gente. Até quarta-feira, às 21, né, Bárbara? Tudo de bom. Quarta-feira estamos juntas. Isso. Até mais. Bom dia. Até mais.